Bom dia. Eu recebi uma proposta hoje aqui de manhã, dizendo que no sistema agora, pregador que vier o mês inteiro, então vai ser trocado copo menor para ficar mais fácil de tirar e vai ser servido água de coco. O Jorge fez essa proposta, depois nós vamos assentar, se a igreja tudo concordar, nós vamos acertar nossas agendas, tá bem? Acho que eu vou vir o mês inteiro. Mas tá bom, é um bom início. Bom, irmãos, nesse clima que nós tivemos aqui, a hora da ceia, então eu citei o hino 564. Eu gostaria se a irmã pudesse colocar ele ali. Pô. E eu ia até fazer a leitura deste hino, porque quando eu me converti ao Senhor, e então eu deparei com este hino. E este hino é uma mensagem para nós, que nós devemos estar sempre lembrando e colocando no nosso coração. Veja bem, a primeira estrofe. O nome dele é recordação. É o momento da ceia, nós estamos recordando a morte, sofrimento, angústia, agonia, mas também vitória e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor deste hino, ele foi muito feliz quando ele escreve ali o seguinte: Senhor, nós recordamos da angústia que magoou a tua alma santa e pura, a qual por nós penou. O cálice amargoso que a nós tocou, quais réus, com grande amor tomaste da mão do Santo Deus. Aquele que tocou a nós este cálice amargo, este cálice penoso, que fez a alma dele penar. Naquele momento, a angústia, disse: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Como estava magoado a sua alma, mas ele tomou em nosso lugar, para que nos desse um cálice de doçura, um cálice de salvação. Segundo, as ondas empoladas em ira do Senhor, o Senhor está virado com o pecado, e ele tomou essa ira. Quem pode tolerar a ira do Senhor? Ele disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. E como é a ira do Senhor? Então as ondas empoladas em ira do Senhor, por sobre ti passaram com todo o seu furor. Tua alma submergida entrou na maldição. Ele se fez maldição por nós. Maldito aquele que era pendurado na cruz. E ele tomou nossos pecados em seu corpo. Às vezes cantamos o hino ali que diz que a madeira, né, a cruz, quando ele diz assim: olha, por fora só via madeiro, mas por dentro estava meu pecado. Olha, por dentro daquela cruz tinha o cedro daquela madeira, mas então o pecado estava por dentro da alma do Senhor. Nenhuma madeira ia levar o nosso pecado, coisa humana, mas nós olhamos o nosso pecado não por dentro da cruz, mas no coração de Deus, no coração de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, com a tua alma submergida entrou na maldição, devido aos pecadores, tremenda amaridão. Como foi amargo para eles sofrer a vergonha, o horror, o peso de nossos pecados. 3. Da morte então sofreste o golpe sem igual. Uma morte sem igual. Ele tomou as dores do mundo, de todo ser humano. Uma morte sem igual. Sobre todo o peso e força da mão judicial. Ele não tinha onde escapar. Era judicial. Não era apenas palavra, vinha do juiz, era uma ordem dada ali. Então, na mão judicial, humana simpatia não pode acompanhar as dores cujas mágoa não sabe penetrar. Às vezes nós consolamos alguém com uma palavra, com um abraço, tudo bem, mas nós não sentimos a mesma dor. Mas ele sentiu a dor. A nossa dor, do pecado, da aflição, do horror, dos maltratos deles ali. Quando chega essa quarta estrofe, então estava lembrando, quando o homem faz algum erro, ele comete algum pecado, alguma transgressão, algum golpe que ele faz, vamos dizer assim, então ele foge e arruma um advogado para ir defendê-lo. Mas veja bem a quarta estrofe. A sós com a justiça entraste na questão. Ele entrou na nossa questão,
Ele era advogado, também juiz. Ele entrou na nossa questão aqui, a só com a justiça entrar na questão, e não foi algum acompanhando ele, ele foi a só da culpa do pecado fazendo a expiação. Ele só compareceu, tomou a nossa questão e ele fez a expiação. Tormento muito intenso, tua alma padeceu. A palavra de Deus diz que ele suou como gota de sangue, né? Quando nós sentimos apavorado, nós suamos, nós perdemos até o espaço onde estamos. Então ele suou como gota de sangue. Tua alma padeceu quando o divino rosto teu Deus te envolveu. Você já sentiu desamparado por algum amigo alguma vez? Ele te deixou você só. Então ele estava ali só. Ele foi desamparado. O Pai virou para ele o rosto. Mas por quê? Por amor de você, por amor a mim, por amor a nós. Então, com o divino rosto, teu Deus te envolveu. Aí o escritor ele faz todo esse apanhado e no versículo 5 ele diz assim, olha, e quem dirás o agrado que como o Pai achou? Agradou a Deus aquele sacrifício do nosso pecado. Né? Então, quem dirá o agrado que como o Pai achou em ti teu Deus quando ele a ti desamparou? Ora, agradou o Pai desamparar o seu filho? Qual pai vai desamparar o filho? Está escrito lá em Isaías, pode uma mulher acaso esquecer do filho que ainda mama, de sorte não se compadece do fruto do teu ventre? Mas ele diz, ainda que ela vier a esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Hoje talvez mulheres esqueçam dos filhos, jogam no lixo, mas o Senhor jamais esquecerá de nós, como seus filhos, né? Em quem dirá o agrado como o Pai achou, em ti teu Deus, quando ele a ti desamparou. E a sua destra agora sentado em glória está. Agora sim, ele venceu o pecado, a morte, e ele está sentado à destra do Pai. Sentado em glória está, da morte triunfante, ó príncipe da paz. O nosso príncipe venceu por nós, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Então nós devemos estar hoje, a igreja recebeu aqui 2 irmãos na ceia do Senhor, e a Bíblia diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Vocês estão no lugar, vocês ocuparam agora o santo do santo. Fique aí com o Senhor, porque Ele está recebendo o seu louvor, a sua gratidão e a sua adoração. Nós falamos ontem que nós ia dar hoje, neste momento, uma sequência, mas logo nós vamos estar falando sobre escolha. Então, nós temos pessoa mais visitante logo, escolha, coisa difícil fazer escolha, né? Eu ontem preciso fazer uma escolha, eu tinha de escolher lá para o César, né? Eu ia lá para o Tuí, mas vi falar que não tinha janta, eu falei, então é o César mesmo. Mas é difícil fazer escolha, né? Mas chegou lá, o César, olha, vocês querem jantar? Eu falei, não, queremos não. Eu estava satisfeito aqui com o alimento espiritual e também com a comunhão, com o lanche ali, que foi muito bom. Brincadeira, mas é difícil, irmão, fazer escolha. Na realidade, existe um momento que nós não sabemos fazer escolha. E às vezes nós escolhemos ainda mal, né? Depois que nós escolhemos. Mas devemos pensar e orar para fazer a nossa escolha. Então, lá nós vamos falar sobre escolha. É um direito de você escolher. Mas um sábio escritor escreveu o seguinte, todo homem ou mulher, ele é livre para fazer a sua escolha. Mas ele pode se tornar escravo da consequência da escolha que ele faz. Vamos pensar bem em fazer a nossa escolha para nós não nos tornar escravo da nossa escolha. Então eu falei que agora, nessa manhã, nós íamos continuar dizendo que Neemias, ele na Pérsia orou, depois em Jerusalém ele falou e em Judá ele trabalhou. Então orar, falar e trabalhar. É bom orar, é bom também falar, né? Mas ainda é melhor nós trabalhar. Neemias, ele foi um homem completo, ele foi o restaurador. Falei que Neemias quer dizer aquele que consola. Ele consolou quem estava em miséria, quem estava chorando, quem estava em aperto, quem estava sem espaço.
até mesmo para o sacrifício do Senhor, para louvar o Senhor. Porque lá os judeus, o Judá estava lá dentro daquele cerco, mas ele não tinha aonde ir, não tinha onde sair, porque eles tinham a recoa dele, estavam os inimigos. Então foi preciso o Consolador chegar, Neemias chegar, para fazer a restauração daqueles muros, para que pusesse limite no inimigo, para que eles pudessem estar livres, para estar servindo o Senhor. Mas como eu disse ontem, que o nosso irmão Maquinaria escreveu assim, olha, eu não sei qual que era o mais perigoso, a perseguição do inimigo de fora ou o desânimo de dentro. Nós estamos vivendo essa circunstância. Nós estamos sendo perseguidos pelo mundo. Mas essa perseguição, ela não é perigosa para nós. O perigoso é o nosso desânimo. Porque se nós desanimar, então o inimigo vai chegar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar ânimo. Nós vamos ver aqui, aquele povo estava sentado, Neemias chegou a levantar e veio o opróbrio que nós estamos aqui. Vamos construir, levantaram, puseram mão à obra e dentro de 52 dias estava tudo pronto aquela obra. Aí marcaram o limite, daqui para cá, o inimigo não pode entrar. Sambalate, Tobia, o Oronita, que estava ali, queria entrar, queria tomar espaço dentro de Judá. É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer colocar limite. Lembra no início da igreja? Nós tínhamos a igreja-estado. O Estado tinha força na igreja. E então o Estado quer tomar força, o mundo quer tomar força, o sistema mundano, ele quer agir dentro da igreja. O que nós podemos falar e o que nós não podemos falar. Mas o que Pedro diz? Importa que obedecemos a Deus e não aos homens. Nós temos que falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós sabemos. Então agora Neemias, ele vai falar. Ontem ele orou. Quanto tempo ele orou? Diga. Só um pouquinho falar sobre essa frase, mas eu acho muito interessante. Que é o perigo vem de fora e o esfriamento de dentro. Isso aí é uma verdade extraordinária. Porque quando há uma rejeição dos de fora, a gente se permanece firme, sabe? Mas quando há um companheirismo, né? Não, tudo bem, vamos envolver com nós aqui, não tem problema não, você é fiel ao Senhor, não tem problema não, vamos caminhar juntos, mesmo assim. Aí o que acontece? Costuma haver um entendimento e acaba desviando do caminho. Agora, quando a rejeição, não, nós não concordamos com o seu posicionamento diante de Deus. Exatamente. Nós não concordamos, aí isso se fortalece. E como andarão dois juntos se não tiverem acordo? Nós não podemos ter acordo com o mundo, né? No sentido espiritual, não. Então nós temos que combater. Então, como ele disse, né? Eu não sei qual o pior, se é a perseguição de fora ou o desânimo de dentro. Mas nós sabemos que o pior é o desânimo de dentro. Por que a Bíblia diz? Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu me lembro, um irmão, ele chamava Luiz Moura. Ele até, aquele jogador, Léo Moura, ele é avô daquele rapaz, Léo Moura. E ele se converteu ao Senhor, mas de pouco. Mas ele gostava muito de futebol, e ele foi para o campo de futebol. E ele gostava muito, ele era novo naquela época, ele comia, depois ele virou pastor, como diz o outro aí, né? E ele então, ele passou numa vendinha lá na roça, ele comprou aquela bisnaga, né, aquele pão grande, e ele comprou 100 gramas de salame e rachou o pão e colocou ali. E dizer que a casa dele não tinha bolso. Então ele enfiou, naquele tempo usava as pessoas andar de paletó, ele tinha um paletó, ele enfiou aqui no corrião e ficou como se fosse um revólver. E quando lá, na hora, né, o time dele estava ganhando, e ele começou a gritar e falar e zombar dos outros jogadores, então juntou uma turma, aquela equipe, aquela torcida, e partiu para cima dele. Vocês veem que tem aqui, que ele levou a mão e puxou aquele embrulho de pão salame, a turma correu. Assim o inimigo, rapaz, ele veio, não, vamos orar, vamos puxar a nossa ferramenta, né, vamos puxar o pão salame, vamos puxar a palavra, e o inimigo fugirá de vós. Mas quando nós não usamos a palavra, nós não temos nenhuma arma. Porque a arma mais forte que nós temos, a arma, é a palavra de Deus. Essa o inimigo tem força. Mas a nossa palavra somente, não. Nós temos que usar a arma que é a palavra de Deus. E então, o inimigo fugirá de vós. Então vamos ver agora, o capítulo 2. Nós não vamos
Até que hora que eu posso ir? 10h20. Eu posso até medir, mas vocês vão embora 9h20? Então nós vamos junto. Então, capítulo 2 de Neemias. Neemias mandado a Jerusalém. Apesar que ele não foi mandado, ele deu ordem, recebeu ordem do rei que ele podia voltar a Jerusalém. E ele foi lá, chegou lá e ele começou a falar. E depois que ele falou tudo que precisava, tudo que ele viu, tudo que era necessário, então agora ele entra a trabalhar. Talvez disposição a orar, tem alguns. Falar, todo mundo fala. Mas e trabalhar? Orar, falar e trabalhar. No mês de Nissan, no ano 20º, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhes e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. E então temi sobremaneira, e lhe respondi. Eu disse que ele orou 4 meses, para depois orar 4 segundos. Aqui nós vamos ver ele orando silenciosamente no seu coração, 4 segundos. E eu lhe respondi, vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? E então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar. Esse foi o pedido dele, foi oração. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu oferta, como tem alguém aí que gosta de pedir oferta, né? Não sei quem é não, mas gosta. Ele não pediu, ele pediu somente tempo. E nós temos muito tempo, nós às vezes pedimos tempo, vamos dizer, se a nossa saída, eu não tenho tempo, rapaz, eu não fui lá que eu não tive tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, ninguém tem mais nem menos. Apesar que lá no Rio teve um irmão lá, um cearense, que estava fazendo um estudo, e o Neudes, né? Todos conhecem aqui, o Neudes falou assim, olha gente, tenha cuidado, ele era convertido de pouco, esse cearense. Só a gente tem de cuidado porque o inimigo, o diabo, ele ataca 24 horas por dia. E ele convertiu assim, o Neude, e se bobear um pedaço da noite também, quer dizer, 24 horas por dia e mais um pedaço da noite. Mas o inimigo, assim, não perde tempo não, nós perdemos. Mas o inimigo não perde não. E então ele disse assim, olha, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me mande ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Era o desejo dele, reedificar, restaurar, não só a cidade, não só os muros, mas restaurar a mentalidade do seu povo. Restaurar a mentalidade dos judeus que estavam ali, em grande aperto, em perigo, mas ele não tomava decisão. E às vezes nós, irmãos, apesar do apelo e do perigo, nós temos que tomar decisão. Nós temos que ter uma mente aberta. Eles viam os inimigos entrar, eles viam os inimigos assolar o que eles tinham, mas ele não consertava. Se eu não quero que entre alguém aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a porta. Eles não fechavam o muro. Ele não queria trabalhar, e nós também vemos a ruína da igreja, e nós não vamos consertar os muros da doutrina bíblica que nós temos em nossas mãos. E aí sim, o inimigo vai entrar. E às vezes com aquelas coisas que vêm na nossa mente, às vezes nós vamos fechar a nossa mente espiritual. Nós empregamos tanta coisa material que hoje o sistema manda, que vai acontecendo, que nós não temos tempo, a nossa mente está fechada. E tem uma coisa, mente e paraquedas só funciona se estiver aberto. Se a mente estiver aberta, ela funciona. Se o paraquedas estiver aberto, ele funciona. Se estiver fechado,
ele não funciona. Então, mente para queda é a mesma coisa, só funciona se estiver aberto. Vamos abrir a nossa mente espiritual, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar a necessidade do outro. Veja bem que lá os judeus estavam com a mente fechada, eles tinham que levantar, eles tinham que opor o inimigo. Eles tinham que fechar o muro, mas Neemias estava lá. Quando ele soube de tudo que estava acontecendo, ele teve uma mente aberta. Eu vou lá, eu vou chamar a atenção, eu vou orar, eu vou falar com ele, nós vamos trabalhar e nós vamos fechar aqueles muros. E nós vamos sair daquela vergonha, daquele opróbrio que está acontecendo ali. E nós temos, irmãos, que lutar. Não só orar, mas falar com os irmãos e juntar para que nós possamos trabalhar nesta obra que não é nossa, ela é do Senhor. Então ele disse, olha, eu peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifico. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, olha, a mulher gosta de falar um pouquinho, né? Lá o rei estava, foi a mulher que levantou, né? Estou falando que as mulheres falam muito, não. Não é esse caso. Então a rainha estava sentada junto dele e me disse, quando durará a sua ausência? Ela logo quis saber, ô Neemias, espera lá, mas você é o nosso copeiro, você disse que quer ir para Jerusalém, quanto tempo você vai ficar lá? Você lembra quanto tempo ele ficou? Dessa leva aqui? Um tempinho pequeno, 10 anos, né? 10 anos ele ficou lá. E então, quanto tempo demora a sua ausência? Quando voltará? Veja bem, os servos de Deus, aquele copeiro, eles estavam sentindo a falta dele desde onde ele saiu. E tem irmãos na igreja que ele precisava ser eterno. Ele não podia morrer, né? E nós sentimos a falta quando morre. E muitas vezes nós vamos só sentir a falta quando ele morre. Aí que é o pior. E então, quando durará a sua ausência? Quando voltará? Ele não podia marcar um prazo. Então, ele disse assim, aprove-me ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. Certo, onde ele não falou quanto. Aprove, se você me mandar, então depois eu vou ver quanto tempo eu preciso. E ainda disse ao rei, se o rei... disse ao rei, se parece bem, dei-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que eu permita passar, entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas, para as portas da cidadela, e também a porta do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. O que faltou Neemias pedir aqui? Ele pediu tudo. Neemias foi igual a Jacó. Jacó, quando saiu da casa do pai dele, disse, ó, meu Deus, se o Senhor me der, se o Senhor me levar, me guardar, me der pão, me der veste para vestir, me der uma esposa, e se eu for bem-sucedido, o Senhor será o meu Deus. Berganha boa, né? Ele pediu tudo. Ele queria tudo, só agora o Senhor é meu Deus. É fácil uma berganha assim, né? Então ele pediu tudo. Mas por que Neemias pediu? Era o momento, irmãos, é o momento necessário, é o momento exato que nós temos que pedir. Ele pediu carta, ele pediu para cortar madeira, ele pediu para entrar lá e para que guardasse ele. Então era o momento dele pedir. Então, irmão, há momento que nós precisamos pedir. Pedir ao nosso Pai Celestial. O irmão ele me chamou de Pidão. Mas eu falei que eu sou Pidão porque o meu nome foi colocado por um padre, Hermelindo. E disse que todo padre é Pidão. E ele falou com o meu pai assim, ó, põe o nome nele de Hermelindo, faz parte da nossa, a minha descendência é italiano, faz parte do nosso nome, Hermelindo, eu chamo Hermelindo, sou um padre velho, põe o nome dele de Hermelindo, que quem sabe ele vai ser o ministro no meu lugar. E aquela praga pegou, né? Não foi o ministro do lugar dele não, mas o ministro do Senhor. Então, onde eu aprendi a pedir. Mas pedir não é pecado, não é? Por quê? Pedir, dar-se-vos-á. Agora, não dá é pecado. Ué. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, por isso que eu não tenho medo de pedir. Eu tenho medo de negar o meu pedido, tá bom? Mas, gente, é brincadeira. Olha... E então eu marquei o prazo para que eu fosse e pedi tudo isso. Pedi carta, Asaf, ele foi muito bem recomendado, ele chegava e aqui está a carta do rei, o rei mandou tudo bem.
para que me dê madeira para as vigas, para as portas da cidadela, para o templo, para o muro, para a cidadela e para a casa que eu deveria alojar-me. Ele diz que a boa mão do Senhor era com ele. Então, se a boa mão do Senhor é para conosco, então nós podemos pedir à vontade. Pedir dá-se-vos-á. Só uma coisa, devemos ser sábios no pedir, porque Deus não dá aquilo que nós pedimos. Ele dá aquilo que nós precisamos. Então Neemias não pedia, ele precisava de madeira, mas ele tinha mão de obra dele, dos irmãos, e nós temos irmãos, nós podemos pedir o Senhor, mas nós temos mão de obra. Nós temos irmãos que prega, que ensina, que canta, que visita, que ora, que faz tudo. Nós temos que pedir ao Senhor esse desejo, esse ânimo, essa alegria de nós servir o Senhor. E o rei, mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrate, e lhe entreguei as cartas dos oficiais do exército, e disto ficaram sabendo. Agora sim, eu disse ontem que o livro de Neemias nos ensina a maneira de nós lidar com nossos opositores. Nós temos oposição. O mundo é a nossa oposição. O mundo é a esquerda. O mundo é a nossa pedra no nosso calo. Mas nós temos que saber lidar com isso. E Neemias, ele soube lidar. E então ele diz assim, olha, quando chega no versículo 10. Disso ficaram sabendo Sambalá, o horonita, Tobias e o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém tivesse a procurar o bem dos filhos de Deus. Aqui aí também escreveu uma frase dizendo assim, quando nós propomos a fazer um bom trabalho, o inimigo já está de pé para atrapalhar. Então, quando eles viram que Neemias estava ali para acudir os judeus, para se aliar, para se engrossar a fileira, para tampar os muros, para que tivesse limite a eles, que ele não podia entrar ali, não teria mais tirar a liberdade dele de entrar e sair a hora que queria de Judá. Então eles ficaram com raiva. Diz aqui que eles ficaram sabendo, e então eles muito se entristeceu e desagradou. Então, quando nós fazemos alguma coisa boa para o Senhor, o inimigo, Satanás, ele fica com raiva. E é por isso que nós devemos orar e vigiar para não entrar em tentação. E nós temos que bater de frente. Tem que ele diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, se Neemias tivesse chegado ali e começasse, eu vim lá daquele país longe lá, eu vim estar aqui com vocês, e começasse a fazer amizade com eles, olha, ele intercia, o tempo passava e ele não fazia nada. E quando nós vemos mais lá adiante, lá no capítulo 6, e parece versículo, deixa eu ver aqui, eu sou bom de referência quando eu leio. E então enviei-lhe mensageiro, e diz, olha, vamos ler esse capítulo 6, verso 1 até o versículo 3. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Ário, e o resto dos nossos inimigos, e eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Já tinha eles tentado e não podia entrar, porque não tinha lugar. O que a Bíblia diz? O inimigo está em derredor, rugindo e bramindo, para que possa tragar alguém. Então eles rugiram naqueles muros, mas eles estavam do lado de fora. As portas já estavam no lugar, os muros já estavam consertados, as brechas, ele não podia entrar. Então eles ficaram ali quando souberam daquilo, e então, ainda que até este tempo não tinham colocado as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontramos na aldeia no vale de Ono. Nós temos hoje a ONU, né, com U, aqui é ONU com O. Então vem aqui no vale de Ono, porém, eles intentavam fazer-me mal. Eles marcaram uma audiência para Neemias, que descesse e fosse até lá no vale de Ono, que eles iam marcar, eles iam conversar, eles queriam fazer uma aliança. Nós servimos o mesmo Deus, nós falamos a mesma língua, nós estamos aqui, nós somos iguais, nós estamos juntos aqui, como diz o ditado aí, junto e misturado. Não, nós não podemos estar junto e misturado, não, nós temos que ter a diferença. E verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E então eles disseram, vem.
E então, quando eles disseram, vem, encontramos no vale, na aldeia, no vale de Ono, porém, intentava fazer-lhe mal. Enviei-lhe mensageiro dizendo, estou fazendo uma grande obra e de modo que não poderei descer. Por quê? Cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Se nós descer no vale de Ono, se nós descer ao sistema mundano, a obra vai parar. Ela vai ser interrompida. Eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. E olha, irmãos, quando nós fazemos aliança com o mundo, é muito perigoso. Eu vi uma peça que umas jovens fizeram numa igreja. Então, em um dado momento, então chegou uma jovem e ela estava em cima de uma cadeira, em pé ali, mais alto que a outra, chegou e começou a convidar ela. Vamos para o baile. Não, não posso. Vamos para lá, não posso. Mas aquilo, não posso. E não, mas eu sei que tem que vir para cá. Sobe aqui, vem ficar junto comigo aqui alto. Estamos na presença de Deus, estamos mais alto. E de repente aquela moça puxava, mas ela não ia. E ela continuou a conversar com ele. De repente, quando aquela moça, ela falou assim, vamos em tal lugar, que ela começou a pensar, ela puxou aquela moça. E a moça desceu. É esse momento que Satanás faz. Ele nos convida. E nós, não, vem para cá. E quando nós intertemos, nós damos apenas uma pausa, então ele nos puxa. E aí será muito difícil nós retornar à cadeira, nós retornar a tomar uma posição alta. Irmão, nós estamos em uma posição alta. Nós estamos na presença do Senhor. Aqui a atmosfera é outra. Sabendo que aqui nós estamos num sistema espiritual, invocando o Senhor na presença de Deus, mas lá no mundo nós não temos, nós temos que ficar calados. Nós temos que comer aquilo que Ele dá, porque nós estamos fora do nosso sistema, nós estamos longe do Senhor. E então, olha, é muito fácil, ó, jovem, moça, olha, não se contrai com jugo desigual, porque você puxar alguém para cima é fácil, é difícil, mas você ser puxado de cima para baixo é muito fácil. A pessoa está no apoio, ele está ali, então é muito fácil. Então, vamos continuar. Não deia a mão. Faça como Neemias fez, olha, eu não posso descer. Foi enviado a ele 3 convites, e todas as 3 vezes, sabe como ele deu a resposta? A mesma, não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. Que nós tenhamos esse discernimento na nossa vida espiritual. Não vamos descer da presença de Deus. Vamos ficar. Deixa o mundo com seus ardis e vamos nós seguir o nosso caminho. Ainda que estamos no mundo. Porque o crente no mundo, ele é como o barco no mar. Você entra dentro do barco, tudo bem. Você navega para um estado, para uma cidade, para outra, até para um país, enquanto o barco está dentro da água. Mas a hora que a água entrar dentro do barco, então você vai a pique. Então você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você, porque senão você vai afundar. E Neemias, não posso descer, não. Eu vim de lá, eu vim aqui para fazer esta obra, e é uma grande obra, e eu não posso descer, eu tenho um compromisso com o Senhor. Então, irmão, quando alguém te chamar, ou quando o mundo, ou como o inimigo falar na sua mente, o Satanás, ele sabe como fazer, ele te mostra as delícias, ele te mostra aquelas coisas que parecem muito bem, que agradam os seus olhos. Ele não fez assim com Sansão? Sansão desceu lá, e quando lá ele viu uma moça, ele falou assim, ele veio para os pais, meu pai, vai lá, toma aquela moça para me casar. Não pode, pai, você é judeu, você casar. Não, só dela agradou os meus olhos. E aqueles mesmos olhos, que foi agradado por uma linda jovem, ele foi furado, vazado para os inimigos, quando ele estava amarrado como um animal, puxando o moinho, porque ele foi levado pelos olhos naturais. E nós temos nossos olhos espiritual. Nós precisamos olhar para cima, precisamos ver, precisamos fazer como Abraão. Abraão ergueu os olhos e viu o monte lá em cima. Ele levou seu filho para... A conversão tira o homem do mundo.
E a santificação tira o mundo do mundo. Exatamente. Isso é a limpeza que é feita, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E nós temos que passar por esse caminho, esse processo. Alguém vai pensar, mas é difícil. Não, é difícil, mas não é impossível. Não sei se já contei a história aqui de... Hoje está mais fácil. Mas ainda não é aquela da promessa, não. Então, Lutero, ele quando se converteu ao Evangelho, com aquele versículo assim, o justo viverá da fé. Ele sabia que o sacrifício que fazia, mas quando ele leu a Bíblia, que ele chegou aí, o justo viverá da fé, então eu preciso ter fé. E a sua fé aumentou, e ele aceitou o Evangelho, ele se converteu, e foi um grande homem, ele fez uma reforma, apesar de ter sofrido muito, mas ele deixou muita experiência. Então conta, quando eu li a história dele, por sinal, eu faço aniversário junto com ele, dia 10 de novembro. Quem quiser mandar o presente, hoje nós temos lá, como é que chama o negócio? É o Pix, né? Eu acho bonito essa palavra, Pix. Né? Então, ó, para 10 de novembro, meio-dia, nasci meio-dia, por isso que eu sou muito clarinho assim, o sol estava bem. Então, ele contou a sua história, que ele quando se converteu, a mente dele ficou encabulada. E uma certa noite, quando ele passou por um soninho assim, ele teve um sonho e ele viu Satanás. E Satanás estava diante dele. Satanás tirou uma capivara, né? Tirou um folheto grande assim, mostrava, Lutero, você agora diz que vive por fé. Então, veja aqui, ó, você cometeu este pecado, aquele pecado, porque Lutero, ele era primeiro um seresteiro, andava cantando para a rua, era um boêmio, mas depois ele tornou-se um monge, mas ele tinha uma dificuldade tão grande com o pecado, mas até que ele se converteu. Então, Lutero, você tem esse pecado, esse aqui, foi lendo, e quando varou embaixo, ele disse assim, vira a folha. E quando virou a folha, então estava escrito uma letra muito grande, em vermelho, disse assim, porém, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todos os meus pecados. Irmão, olha a riqueza que nós temos. Apesar de sermos fracos, apesar de ter essa vida terrena aqui de pecado, mas sabemos que nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E então, ele venceu assim. E agora, voltando aqui, sobre Neemias, que eu queria falar sobre orar, falar e trabalhar. E então, eles estiveram aqui e começaram a lutar contra ele. Mas logo Neemias, ele começou a fazer a sua obra. Nós não vamos, nosso tempo passa muito rápido. Mas veja bem, então agora Neemias chega em Jerusalém. E a distância era bem longe. E ele veio a cavalo, segundo vemos aqui. E quando ele chegou lá, ele tirou 3 dias para descansar. Olha, Neemias, ele era um homem que ele gostava das coisas bem feitas. Ele ficou lá 3 dias. E ele começou a ver como estavam os judeus, todo no seu apogeu, sentado lá, olhando, né? Olha, ali entra os amonitas, ali entra aqueles homens ali, está entrando aqui na nossa região. E Neemias estava lá olhando. E quando foi à noite, Neemias chamou algum com ele, poucos. Ele tomou um cavalo e começou a andar dentro daqueles muros que cercavam a cidade. E ele viu aqueles monturos. Teve lugar, segundo a Bíblia, que ele teve que apiar o cavalo para puxar, que não dava como passar, de tanta sujeira que estava. Há momento, talvez, que nós olhamos e pensamos, olha, não tem jeito mais. Mas ele rodou e ele voltou. Quando foi de manhã, ele chamou todos aqueles homens. E disse, olha, venha cá. Está vendo aí as grandes ruínas? Levantai-vos e colocamos a mão à obra, porque a vossa obra tem uma recompensa. Veja o vosso opróbrio que vocês estão passando, a vergonha para os inimigos. Por quê? Porque vocês estão assentados, vocês estão desanimados. Levantamos e vamos construir. Então ele chamou homens, mulheres e crianças. A Bíblia diz que ele segurava a arma com uma mão e com a outra colocava os tijolos. Eles estavam fazendo ali, e tinha os vigia que ficava de longe, os inimigos, Sanbalate, Tobia, viesse para entrar, não ia entrar mais. Porque o soldado estava lá com as suas armas, para vigiar o inimigo. E é assim, irmão, que nós temos que fazer.
A igreja precisa de ter esse tipo de pessoas. Enquanto alguém está no púlpito, alguém precisa estar orando. Enquanto alguém está lá ouvindo o convidado, você tem que estar ali orando, percebendo o que ele pode falar. Você vai ver a atenção dele ali. Você pode fazer alguma coisa. E então metade das pessoas trabalhava, metade das pessoas vigiava. Alguém tinha a trombeta e disse, olha, se inimigo chegar, então vocês tocam a trombeta, uma voz de alarme, e nós vamos sair, para que nós possamos combater o inimigo. E assim, eles teriam que sair junto para combater o inimigo. Irmãos, a igreja precisa estar junto. A igreja precisa estar em harmonia, precisa estar em união para combater com o mundo, para combater com o pecado, com Satanás. E às vezes nós estamos, e quando diz, senhora, vocês vão ficar aqui, e cada um tem a sua arma e tem a sua trombeta também. Se o inimigo chegar, vocês tocam a trombeta, porque nós estamos muito longe dos outros. E quando ele viu que eles estavam espalhados, ele chamou, olha, vamos nos juntar, porque a obra é grande, e nós estamos muito longe um do outro. Irmão, não fica longe do seu irmão. Você vai dar um espaço muito grande, e talvez naquele espaço é que o inimigo vai entrar. Mas se nós vamos dar as mãos, para que o inimigo não venha, não é que sai quando dá essas questões na rua aí, o soldado, ele não faz aquela fileira, dá a mão ao outro para que o inimigo não possa avançar, aonde ele for, ele está seguro, ele está cercado. E assim também nós temos que dar as mãos uns aos outros, para que nós podemos cercar o inimigo. E nós temos que levantar, eles estavam sentados, eles estavam totalmente desanimados. Levantar e vamos colocar a mão à obra. Às vezes nós sabemos que precisa fazer, até falamos para alguém fazer, mas nós não fazemos. Nós não temos coragem de dar as mãos. E nós estamos muito longe uns dos outros. Eu sei que a igreja trabalha, nós trabalhamos, mas olha, eu confesso que nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós precisávamos de estar. Nós ainda estamos muito longe. E às vezes com isto, nós perdemos muito tempo. Então vamos dar as mãos, se nós estivermos longe uns dos outros. Vamos chamar, vamos estar juntos, para que nós possamos vencer. E agora Neemias, ele chega lá, e ele conta para aquele povo, e ele chama o povo, e ele anima o povo. Primeira coisa que nós precisamos fazer, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós temos que ser o primeiro a lançar a mão. Eu sempre faço aquela ilustração, né, que os nossos filhos é como um barbante. Se eu der, como é o seu nome? Wellington. Se eu te der um barbante de 2 metros, você consegue empurrar ele daqui até naquela porta? Ele é levinho, você consegue empurrar ele? Tem jeito? Mas para a gente chegar lá, o que você tem que fazer então? Você não consegue empurrar. Você tem que puxar. E às vezes nós empurramos nossos filhos e não puxamos. Nós queremos que ele venha. Nós queremos que ele tome um compromisso na igreja. Mas nós não queremos tomar o compromisso. E nós que temos que puxar o barbante. É nós que temos que puxar o nosso filho, a nossa família. Não é que nós vamos dar conta 100%, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos sacerdotes do lar. Exatamente, se Neemias saiu lá, que ele, a boa mão do Senhor era com ele, se o rei ouviu a sua voz, se o rei deu a ele aquele que ele precisava, o que ele tinha que fazer agora? Ele tinha que ser o primeiro, como ele foi. Ele fez a inspeção, ele olhou, e ele viu, e ele tomou nota de que eles estavam desanimados, chamou eles para levantar o ânimo, para subir e colocar a mão à obra. Ele procurou ferramenta e colocou nas mãos, mandou eles darem as mãos e ficar vigiando. Ele não saiu dali, ele foi convidado para uma reunião especial, para fazer uma aliança, mas ele não foi, porque ele estava fazendo uma grande obra. E nós não podemos descer, não podemos sair daqui da presença do Senhor. No caminho. No caminho. No caminho. Não é instruir o menino o caminho. No caminho. No caminho que eu estou. E é interessante esse. No caminho, é verdade. Interessante aquele corinho que eu citei ontem, que se canta, aperte a mão do seu irmão. O apertar a mão, dar as mãos, exige proximidade. Não tem como você dar a mão a uma pessoa longe do outro. Não. Exige proximidade. Então é importante isso é só
Às vezes a gente fica esperando alguém dar a mão a gente, mas a gente tem que oferecer a mão, né? Às vezes a gente fica esperando, ninguém me deu a mão. As pessoas acham, muitas pessoas acham mesmo, que a igreja tem que fazer alguma coisa. As pessoas às vezes esquecem que ele é a igreja. Ele é responsável por isso. Fica esperando, o evangelista tem que fazer alguma coisa, né? Mas todos nós somos responsáveis, nós temos que caminhar em direção a ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu já contei isso aqui uma vez, e daquele beija-flor, né, que a mata pegou fogo, como tem muito incêndio, onde eu fiquei apavorado lá no Sérgio de ver tanto fogo. E aquela mata pegou fogo, e os animais, na linguagem deles, começaram a correr. O fogo vem aí, vai queimar nós, vai acabar o nosso habitat, e vamos correr. Mas eles não tinham para onde correr mais. E eles se juntaram, nós vamos morrer, vai acabar o nosso habitat, nós vamos perder toda a nossa mata. E agora? E quando a girafona lá em cima, aquele pescoção, ela olhou e viu um sistemazinho passando como um cisco, e ela reparou bem, era um beija-flor. E ela gritou, beija-flor, o que está fazendo? Então ele falou, senhor, estou apagando fogo. E ele ia lá no riacho, enchia o biquinho de água, chegava e... Diz que o beija-flor, ele faz 300 km por hora. Diz as pessoas já vêem essa entrevista. E ele vinha lá e jogava. Isso, o que está fazendo lá? Falou, olha, você nunca apaga esse fogo. Falou, olha, se eu vou apagar o fogo, eu não sei. Mas que eu estou fazendo a minha parte, eu estou. Então, irmão, se você vai consertar a igreja, eu não sei. Mas faça a sua parte. Conserta você mesmo. E faz a sua parte para ajudar a consertar alguém. Esse era o intuito de Neemias. Eu vou lá. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar de ser copeiro. Eu vou deixar aqui o meu apogeu aqui. Mas eu vou lá com meus irmãos. Eu preciso restaurar. Mas falamos que nós estamos nessa atitude de restauração. Gostaria que você entendesse que eu não estou pregando de restauração, subir para o monte e orar lá e fazer descer fogo, já chega de fogo aí, está queimando tudo. Mas olha, é nós renovar, irmãos, a nossa atividade, a nossa fé, a nossa alegria de estar reunido com o Senhor. Nós temos perdido. Davi perdeu uma certa vez, assim, Davi ficou perdido no seu país lá, no seu reino. Ele falou assim, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação não, mas assim, torna a dar a alegria da salvação, que a salvação é uma coisa, e a alegria da salvação é outra, mais importante ainda. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, eles chegaram ali, então não vamos falar mais, que é muito grande, mas ele conseguiu, Neemias conseguiu, porque a mão do Senhor, a boa mão, era com ele, e ele conquistou todos aqueles judeus. Ele levantar, dar as mãos, começar o trabalho, e eles tiveram a felicidade. Dentro de poucos dias, sofreram muitos anos, e agora dentro de 52 dias, a coisa ficou pronta. Os muros já estavam pronto. Uma certa vez eu lembrei disso, pegar um lugar logo após a gente ter construído a casa de oração lá em Manhumirim. Eu lembro o dia que eu comecei a casa de oração em Manhumirim, eu estava pregando aqui. Eu saí daqui e fui para Manhumirim. O Arival estava lá em Vale dos Reis, ele veio, nós encontramos em Manhumirim, nós começamos. E nós lá também fizemos com 52 dias a casa de oração lá. Então nós empatamos com o Neemias. Nós não vencemos o Neemias, não, pelo menos empatar, nós empatamos com ele. Foi 52 dias. Por quê? Nós demos as mãos. Irmãos, nós sabemos que esta missão é nossa. E nós podemos ter certeza que a boa mão do Senhor está conosco. Nós temos que ser como o beija-flor, fazer a nossa parte. Se cada um fizer, vai dar certo. Então vamos unir, vamos dar as mãos. Somente para nós encerrar ali, existiu um fazendeiro. Ele tinha uma filhinha de 3 anos. E aquela menina gostava de brincar lá em volta da fazenda. E na sua fazenda, logo após o terreiro, tinha um trigal muito grande, uma plantação muito grande. E lá um belo dia, aquela menina brincando, e quando eles foram procurar a menina tinha desaparecido. Eles procuraram nada, e foram ver, até acompanhar os passinhos dela, a pisada dela, e viu na poeira do terreiro, que ela saiu do terreiro e entrou no meio do trigal. Até ali, quando tinha poeira, eles viram o rastro dela, depois não viram mais.
E ele começou a andar por ali, procurando e nada. Chamou alguém, nada. Chamou todos os seus empregados, mais de 50 homens. E todos saíram para aquele trigal e procurava. E veio à noite, nada. E no outro dia de manhã cedo começaram a procurar e nada. De repente passava um homem. E ele chamou, olha, vem cá, ajuda a procurar minha filha. Mas como? Esse trigal não pode achar, é muito difícil. Mas olha, eu conheço um homem que ele é bombeiro e ele é especialista em essas coisas. Mas ele é aposentado. Não, vai lá, chama ele, eu preciso, eu pago, eu quero que ele venha ajudar. E aquele homem veio e ele perguntou dentro, como senhora, a menina saiu aqui, cadê as pegadas, estamos aqui. E aqueles homens estavam lá, doidos, no meio daquele trigal, correndo, chama todos aqueles homens. Então o rei gritou, chamou, aqueles homens vieram. Coloca em fila. Ele mandou aqueles homens tudo ficar de fila, aquele velho soldado. Agora vocês dão a mão um ao outro. Eles deram a mão. Quando eles deram a mão, então eles esticaram, né? Pelo menos 1 metro, davam inspeção do outro. Agora vocês vão posicionar aqui e eu vou reger vocês. Aonde eu for, vocês vão, não largue as mãos. Então fez aquele cordão e eles fizeram, entraram no meio do trigal. E ele foi à frente, ele andava e cenava, dizia companheiro, chegava lá, eles viravam e voltavam fazendo a varredura, e voltavam 4 vezes que eles fizeram a varredura e encontrou a menina. Mas a menina estava morta. Aí eles pegaram a menina, aquele bombeiro, e trouxe a menina morta, e eles acompanhando, e quando chegaram no terreiro, o fazendeiro gritava e pulava, e dizia assim, por que nós não demos as mãos antes? Por que nós não demos as mãos antes? Ontem, porque a minha filha estava viva. Irmãos, talvez nós amanhã vamos chorar aquilo que nós deixamos de fazer hoje. Talvez amanhã nós queremos dar as mãos, mas a menina já está morta. Já passou do tempo. Mas Neemias não deixou passar. Ele levantou, ele orou ao Senhor, jejuou, clamou e saiu e foi a tempo. E fez aquela obra e eles voltaram à nação de novo, sossegaram dentro do seu. Que o Senhor nos abençoe, para que nós damos as mãos, para que nós enfrentamos o inimigo de cara a cara, porque ele vai fugir de nós. Que Deus o abençoe, que Deus complete em nossos corações.